Bom dia, pessoal de casa, bom dia a todos, bem-vindos ao Supportcast, ao programa Caminho dos Líderes. Meu nome é Nilson Capozzi e hoje nós vamos contar uma história muito bacana de um convidado muito especial que eu conheço há muito tempo. Vocês vão gostar muito. Nosso programa fala sobre histórias de líderes, só histórias reais. Não é um programa que fala sobre projetos, fala sobre relações, crises, dificuldades, conquistas, histórias verdadeiras, tá bom? Antes de tudo, eu queria agradecer aos patrocinadores, a Support Pharma. Se você precisa de uma estrutura comercial para os mercados de saúde e beleza, um propagandista vendedor, um consultor de negócios, uma demo consultor, um promotor, procure a Support Pharma. Skinner, uma ferramenta de inteligência artificial para gerar demanda e vendas da sua linha de dermocosmético skincare. A ferramenta que faz análise da pele, gera relatório, gera projeção de resultado, coloca os produtos na cesta e funciona muito bem nas mídias sociais, no varejo. E também L'Eternité, patrocinadora do Skinner. Muito bem, hoje nós vamos ter um convidado muito especial, o nome dele é Paulo Batti. Eu já falei Paulo Bassi e errei, é Paulo Batti. Paulo, fala oi pro pessoal, Paulinho. Maravilha, Nilson, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite, viu, Paulo? Muito bom poder contar um pouco da nossa história e a todos, muito bom dia. Vai ser um prazer muito grande compartilhar um pouquinho da minha história profissional e tô aqui à disposição. Muito bom, Paulo. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Uma manhã gelada, molhada, São Paulo tá terrível, né? A gente tá até com um paletozinho aqui, eu ia colocar uma roupa mais pesada, mas aqui é quentinho, agora tá tudo muito úmido, então sair da cama essa hora com esse frio, uau! Bom, antes da gente começar, Paulo, eu quero primeiro estabelecer um conceito que a gente tem, que é o seguinte, todos os grandes líderes, quando chegam no fim da sua carreira, e alguém pergunta para ele, então, como foi? Ninguém olha o saldo na conta bancária, né? Todo mundo vai olhar o tempo que ficou com a família, o tempo que a carreira tirou da família dele, como a família ajudou, como a família, de certa maneira, causou dificuldades, as relações, as crises. O caminho, né? É o caminho que conta nessa história. Perfeito. Né? Então, você é um camarada que tem um caminho muito bacana, muito bonito, é um cara de sucesso. E eu quero falar sobre esse caminho que você percorreu. E começa para você contar para a gente quem é o Paulo Batti. Nome italiano, né? Italiano. Não dá para falar que você é japonês, que não é. Não é. Italiano. Não é. Então, onde você nasceu, onde você cresceu, você jogava bola, fazia karatê, roubava fruta da vizinha, como era o seu bairro? Conta para a gente essa origem. E depois, né? Você hoje é casado, você tem filhos. Conta um pouco do Paulo, sem falar de carreira. O Paulo Batti, quem é o Paulo Batti? Vamos lá, Paulo Batti é um nascido em São Paulo, filho de imigrante italiano, né? Meu pai é italiano, veio para o Brasil com 16 anos de idade. Então você é filho de italiano? Sou filho de italiano. Meu pai é italiano. Veio com minha avó, né? Pós Segunda Guerra Mundial, passaram muitas dificuldades na Itália e os primos... Você sabe que eu trabalhei com seu pai, né? Você trabalhou com meu pai. Na FAME. Na FAME, muitos anos atrás. E ele se aposentou lá, né? Ele ficou durante 30 anos lá e se aposentou lá. E eu nasci em São Paulo, no bairro da Vila Madalena. Ah, você é da Vila Madalena? Eu sou da Vila Madalena. Nasci na Vila Madalena e foi muito curioso porque foi naquele momento que os prédios começaram a invadir o bairro da Vila Madalena. E aí o meu pai foi convidado por uma das construtoras a sair, né? Para poder, obviamente, dar espaço para os prédios. E aí a gente foi para Vila Sônia, né? Um bairro muito próximo ali ao estádio do Morumbi. Butantã, tal. Isso, e tá naquela região. E cresci ali, sempre fui muito fã de futebol, né? Joguei futebol durante muito tempo. Cheguei até os 18 anos, eu vi que a carreira de futebol não ia emplacar, porque existe muita política, né? Por trás do futebol. Talvez eu não era tão bom assim, né? Como eu acreditava ser. Acho que sim. Eu acho que essa teoria aí. Eu prefiro
me ater ao fato da política, mas possivelmente eu não era o melhor dos atletas. É negação, chama negação. Negação. Mas o que é curioso, Nilson? Sempre fui um cara muito família, né? O meu pai italiano, aquele, né? Com minha mãe, aquela coisa de ter uma família muito próxima. Nós sempre estávamos muito juntos, né? Então, o conceito de família para mim sempre foi muito importante. Tinha irmãos e tudo mais? Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, então eu sou o filho do meio. E o curioso é que, assim, meu pai sempre nos ensinou a conquistar as coisas muito cedo, né? E então eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 14 anos. Antigamente podia, né? Podia, antigamente podia. Hoje, se você fizer isso, dá problema. Dá problema. Então você ingressava na sua carreira profissional como office boy, né? Como todo Sim, mundo, todo mundo, né? Começava. Trabalhava em loja. Em loja, enfim. Mas... E aí a minha vida começou tudo muito cedo. Então eu tinha lá o futebol, aí eu ia para a escola de noite, porque comecei a trabalhar durante o dia, né? E os irmãos ali, adolescentes... E você foi trabalhar em escritório? O que você lembra? Então, meu primeiro emprego foi num escritório de advocacia. Sim, olha aí. Que eu era office boy. Sim. Eu fazia o trabalho de office boy. Lá na Vila Sona mesmo? Não. O escritório era na Faria Lima. Ah, lá na Faria Lima. Então, para uma pessoa que não sabia sequer pegar um ônibus com 14 anos... E aí, gente, uma história que é curiosíssima do meu pai e eu gosto muito de contribuir com isso. Aquele pai preocupado, que sempre quis que nós dessemos valor ao dinheiro, né? Pai, eu não sei ir no centro da cidade. Não tem problema. Ele pegava aquelas folhas contínuas, quem é mais antigo vai saber. Eram folhas grandes de impressora e ele fazia o mapa na mão das principais ruas do centro de São Paulo. Praça Patriarca, Rua São Bento, Rua 15 de Novembro. Era o Waze. Era o meu Waze. Então eu me perdia, abria a carteira, desenrolava aquele papelão enorme. Era bem isso. E o desenho do meu pai ali. E não tinha como telefonar naquela época? Ficha. Né? Pai, me perdi. Não. Você se vira com esse papel aí. Até porque eu ia procurar meu pai onde, né? Ele estava na rua trabalhando, né? Não tinha celular, não tinha pager, não tinha nada disso. Era de boca em boca e vai. De boca em boca, ele falava sempre uma coisa. Peça informação para ou banca de jornal ou posto de gasolina. Normalmente ali eles vão te ensinar, né? E foi um começo muito legal, né? Eu tenho 2 filhos, né? Não, você deu um salto de office boy para casado com 2 filhos, calma. Não, é que eu tô falando da vida, né? Profissional, pessoal, na verdade. Eu comecei muito cedo, né, Nilson? Eu não saí do office boy para o casamento, mas eu casei com 19 anos. Ah, você casou muito cedo. Eu casei muito cedo. Com 19 para 20 anos eu casei. Tá, mas vamos lá então. Você já era da indústria farmacêutica com 19 anos? Provavelmente não, né? Nilson, acredite, eu era da indústria farmacêutica. Com 19 anos? Com 19 anos. Que louco! Como é que você entrou na indústria farmacêutica, Paulo? Agora a gente já começa a falar sobre carreira, Isso, né? é muito curioso, porque o que acontece? Porque você tinha um amigo, conhecia alguém? Nada. A indústria farmacêutica, ela é conhecida. Você que não sabe, a indústria farmacêutica até hoje ainda é muito fechada. Sim. Quem está dentro costuma ficar dentro, dança das cadeiras, etc. Mas ingressar na indústria farmacêutica, para muitos é um desafio, né? É um desafio. Então, hoje é um pouco difícil. Antigamente era muito mais difícil. Muito mais difícil. E você conseguiu como com 19 anos de idade, meu amigo? Nilson, eu consegui, foi uma coisa muito curiosa, porque o meu pai sempre foi... Com 19 anos? Com 19 anos. Tá. Eu tinha 18 para 19. Eu não tinha nem 19 completo. Do céu. E o meu pai sempre foi de vendas. Sim, seu pai é um vendedor. Vendedor, clássico. líder, né? Ele chegou a ter equipes. E todo domingo, quando eu completei 18 anos, eu comprava o Estadão e saía mandando currículo, né? Para quem não sabe aí de casa, o Estadão é um jornal. É um jornal. E na época que ele tinha 19 anos, tinha um caderno de emprego, lembra disso? Exatamente. Que era desse tamanho e era só anúncio de emprego. Só anúncio de todo mundo, eu fiz isso muitas vezes, ficava recortando os anúncios para mandar currículo pelo correio. Isso. Correio mesmo, correio assim, sabe? Não é e-mail. Não é e-mail, correio.
caixa postal. Caixa, pô. E aí, curiosamente, eu perguntei pro meu pai, ô pai, o que que é propagandista vendedor? Apareceu um anúncio no Apareceu um jornal, anúncio no jornal. no Estadão. No Estadão. Meu pai falou, aqueles rapazes que vão no consultório entregar amostra grátis. Foi o que ele me falou. E eu estava procurando qualquer coisa dentro do segmento de vendas. E mandei o currículo. Passado um tempo, eu sou chamado Para uma entrevista. para uma entrevista. E aí, o Sei Farma foi minha primeira casa. O Sei né? Farma. O Sei Era no Farma. ABC, né? É São Bernardo do Campo, São isso Bernardo mesmo. do Campo. E aí, cheguei naquela empresa, eu estava já nesse escritório de advocacia, eu tinha saído do office boy, promovido para auxiliar de contabilidade. Mas o cara da rua, Nilson, não quer saber de ficar dentro do escritório. Não. Terminava de fazer a minha demanda do auxiliar de contabilidade, eu ia no chefe do office boy e O que falava, tem para fazer na rua? pelo amor de Deus, tem banco para fazer, eu quero ir para rua, né? E aí- é o vírus, né? Eu queria ir pra rua. Aquele finiquito de estar no escritório, a hora não passa, né? Aquela loucura. E eu ia pra rua. E aí, eu ainda lá como auxiliar de contabilidade, sou chamado para essa entrevista. E nessa entrevista, eles me dão uma oportunidade, né? E aí, duas coisas que foram muito curiosas. Meu pai sempre ensinou mandar o currículo, mas faça uma carta de próprio punho se apresentando, né? Fiz essa carta pedindo uma oportunidade e mandei o currículo. Fui chamado, fiz entrevista, você foi aprovado. Fui descobrir um ano depois, quando eu ganho uma premiação de melhor propaganda, né? Na nossa época fazia-se propaganda em auditório, na frente de todo mundo, e eu ganhei como melhor propaganda. E aí eu fui informado, na hora que foram fazer um elogio. Você sabe, Paulinho, por que você foi contratado? Depois de um ano. Depois de um ano. Depois de um ano. Eu descobri essa. Por que eu fui contratado? Primeiro que chamou muito atenção a carta que você mandou, De próprio punho. de próprio punho. Olha, a dica Esse do pai, a dica do velho. Do velho. O italiano lá. O italianão. O supervisor de vendas na época falou: eu tenho essa carta guardada comigo até hoje. Nossa, que chique. Fica que... pra história. Isso né? é legal. Essa carta foi muito interessante. E outra Um coisa. detalhezinho, né? Um Como detalhe. Como faz diferença? Um detalhe. E é o né? detalhe que muda tudo. Detalhe. E aí ele falou pra mim e outra coisa que é outro detalhe. Nós não tínhamos currículo para a região onde você morava. Ah, entendi. Então, casou, né? Nós tivemos essa percepção de alguém que estava realmente muito afim de fazer a coisa acontecer e, obviamente, a falta de candidatos. Mas, Paulo, me permita fazer um comentário. Claro. Eu tenho uma experiência bastante grande em avaliar pessoas, em fazer processos seletivos. Eu fiz isso muito tempo, ainda faço. E com certeza perceberam alguma coisa em você, porque um jovem de 18 anos, ele carrega nesse currículo, nesse perfil, um risco enorme. Sim. Então, algum elemento de família, de correção, de assertividade, eles perceberam Sim. nessa carta, nessa escrita, na sua entrevista, e, enfim, vale a pena correr. Obviamente que a vaga persistente também contribuiu, Sim. mas não fosse algum valor percebido no candidato, você não iria ocupar essa vaga, não. Sem dúvida. E eu acho que, Nilson, muito importante nesse processo, e foi muito bom a minha experiência de ter começado a trabalhar muito cedo. Então, quando eu tinha 18 anos, eu já vinha vivendo 4 anos de um contato com pessoas aos quais eu comecei a perceber que eu precisava adaptar a minha forma de comunicação, mesmo que de forma inconsciente. Uma criança de 14 anos não faz isso de forma muito consciente. Mas eu comecei a perceber naquele momento que se eu quisesse não tomar um esporro, vamos chamar assim, desculpem a expressão. Não, mas a palavra é essa mesmo, né? Você tinha que ter alguns cuidados redobrados, né? Eu acho que isso começou a me moldar um pouco mais, a ponto de eu chegar com 18 anos muito maduro, né? Claro que a minha educação, a minha base, ela foi muito pautada em cima de muita responsabilidade e retidão, né?
E então isso eu acho que realmente contribuiu. E a sua percepção da comunicação, a comunicação, sem dúvida nenhuma, até hoje, talvez hoje ainda mais do que antes, um grande diferencial. Aquelas pessoas que se comunicam bem, que sabem escutar, sabem falar, têm o tempo da fala, o tom de voz e se comunicam bem escrevendo, falando e também dominam outros idiomas, são pessoas que conseguem fazer uma carreira muito mais rica, muito mais ampla do que aquele indivíduo que sabe muito, tem muita tecnologia, mas não consegue transmitir, Perfeito. né, por deficiência na comunicação. Então, se você quer fazer uma carreira bacana, invista em tudo o que você pode investir no desenvolvimento pessoal e preste atenção na sua comunicação. Dica do Paulo Batti. Eu acho, eu concordo muito com isso. A comunicação, ela é imprescindível. Às vezes a pessoa, ela tem dificuldade, inclusive, de entendimento, porque na verdade ela começa a pensar no que vai responder sem antes absorver aquilo que foi passado, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado, porque às vezes a ansiedade de você querer falar alguma coisa daquilo que você precisa transmitir, você perde informações imprescindíveis que vão ser É. importantes. E nós não temos aqui um compromisso de cronologia. A gente vai tentar seguir essa linha cronológica, mas já que nós estamos falando sobre comunicação, vamos abrir um espaçozinho para Claro, esse tema. A comunicação, na época que você começou, na indústria farmacêutica, lá na UC Pharma, ela era basicamente comunicação falada e você tinha, às vezes, comunicação escrita. Tanto que você escreveu uma carta de próprio isso. punho e isso fez diferença. Hoje, a comunicação ela ganhou muitas camadas adicionais, né? Algumas positivas, outras talvez não tanto. A tecnologia mudou completamente a forma pela qual a gente se comunica. A gente anda com um smartphone na mão e você fala com o mundo inteiro a qualquer instante. Sim. A gente mesmo estava conversando há pouco sobre uma reunião que você vai ter com o Nicolas sobre Skinner. Olha aí, o Paulo Batti é o usuário de Skinner. Ele vai estar conversando com o nosso QG tecnológico lá no México, segunda-feira. Mas é muito fácil, É né? rápido. Como a gente ia resolver uma comunicação, uma reunião com alguém que está em outro país, em outro fuso horário, 30, 40 anos atrás, não tinha a menor condição. A tecnologia, então, agregou muita facilidade e amplitude, o que tornou a comunicação ainda mais importante, na Sem verdade. dúvida. E também existe uma outra camada da comunicação, e até gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que mais ou menos lá pelos anos de 2007 a 2013, quando realmente a tecnologia começou a chegar na mão de todo mundo, junto com esse fenômeno, as pessoas começaram a se expressar mais, falar mais sobre os seus problemas, as suas dificuldades e algumas expressões ou métodos de comunicação que nós usávamos antes de 2007 ou 2010 passaram a ser impossíveis de se adotar, né? Então você não podia mais dar um puxão de orelha com rigor excessivo, você é ácido, você não pode tratar uma pessoa. Então começou a ter, a gente precisou ter um cuidado a mais, né? Então, para quem é mais antigo, especialmente como eu, né? Sim. Essa dificuldade, esse desafio é ainda maior. Você sofreu com isso, Paulo? Você teve que se adaptar? Ou você já é dessa fase, você começou a exercer liderança, isso foi mais fácil para você Não, eu passo por isso até hoje, até hoje? né? Até porque, como você bem disse, Nilson, o processo de comunicação há uns anos atrás, quem recebe a nossa comunicação é um perfil comportamental completamente diferente do que a gente lida hoje, né? Porém, eu costumo dizer o seguinte: não tem como você ser assertivo dentro de um papel de liderança sem muitas vezes causar algum tipo de mal-estar. O grande problema de tudo isso é qual é o tipo de relação que você faz como líder com os seus liderados a ponto disso causar algum impacto negativo ou não causar um impacto negativo. Então, mas me permite um comentário. Claro. Você usou uma expressão dizendo que
causar desconforto, né? A intenção do líder, olha, pode até acontecer, viu, sei, de ter um líder que tem como intenção causar desconforto, mas esse aí é um banana, ele não serve para nada. Se não é um líder, se é um camarada que está ocupando uma posição de liderança, mas ele não deveria. Agora, um líder legítimo, ele deverá ser severo, intenso, e essa postura pode causar desconforto porque o indivíduo que está recebendo a comunicação, e como diria a minha avó, está com as carças arriadas, né? Está cometendo o erro. Então ele sente culpa. Sim. E aí ele se sente desconfortável, mas é isso, você errou, você não desempenhou, você precisa se corrigir. Exato. E as pessoas falam, mas eu fui pressionado, eu fui maltratado. Não, você está sendo orientado. É isso. Reaja. É isso. Reaja. É isso. E isso, Nilson, o que acontece é que hoje, eu digo hoje porque muitas pessoas que assumem papel de liderança, elas não estão preocupadas em cuidar de pessoas. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Isso que você falou está muito relacionado a isso. Quando você se propõe a ser um líder de pessoas, você se preocupa a assumir um pouco da responsabilidade do desenvolvimento profissional dessa pessoa. Claro, né? Sem dúvida. Então, esse é o seu objetivo. É, né? O objetivo. E eu falo que assim, o nível de responsabilidade que você tem, ele é altíssimo, porque você lida com expectativas, com anseios, e nem sempre você vai conseguir atender a todas as expectativas e anseios de cada um desses profissionais. Claro. Né? Então, quando a gente fala de comunicação assertiva, e aí vale muito a questão de como que é a minha relação com a minha equipe, com os meus liderados, a ponto de eles entenderem, opa, o que o Paulo Batti ou o que o Paulinho falou agora realmente tocou, porque a forma como ele lidera do ponto de vista colaborativo, do ponto de vista... Tá junto, tô junto, tô aqui. Isso é importante. Opa, ligou um sinal de alerta. Por quê? Comunicação, muitas vezes, ela vai ser geral. Para algumas pessoas, tem que ser ali no pé do ouvido. Porque cada pessoa tem individualizado, né? A sua individualização. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. E hoje, o que preocupa um pouco é a nova geração. Né? A nova geração, eu percebo que ela não está tão preparada. E aí nós, como pais, né? Eu sou pai de 2 filhos meus e um de coração, né? Do meu segundo casamento. Temos a obrigação de não colocar os nossos filhos dentro de uma bolha, né? É explicar para eles que a vida lá fora, ela vai cobrar. Tem uma selvageria, né? Tem uma selvageria. A selvageria existe. O mundo é predatório. Você tem que estar preparado para lidar com isso. E se a gente botar na bolha, eles vão sofrer o futuro. O leão pega. O leão pega. O leão pega. É isso aí. Paulo, agora voltando à cronologia, né? Perfeito. Então, você, com 19 anos, que ano foi que você entrou na UC Farm? 1995. 95 você virou representante farmacêutico, tinha uma linha gastro, não tinha? Não, na época era... Isso é muito legal. Na época, a UCI Farm estava retomando a propaganda médica. Os produtos eram antihelmínticos. Antihelmínticos, a linha digestiva e tal. Era antihelmíntico, então... Era verme pra cá, verme oxúrise, pra lá, lombriga para oxioríase, né? Era um deles. E o que era mais desafiador, Nilson, era assim... Todos reunidos numa sala. E como tinha verminose? Mas muita, né? Não sei nem se tem mais, acho que acabou isso. Deve ter no Na interior. época concorria com licor de Cacau Xavier. Né? Então tinha muito isso. Só que como a equipe estava sendo remontada, e eu acho que esse foi um grande diferencial para uma boa formação na propaganda médica, eles colocavam, eram 15 representantes, eu nunca me esqueço, num auditório, e eles davam um caderno. Cada produto tinha uma sugestão de propaganda. Exatamente. O plano de ação. Plano de ação. E aí eles faziam a gente decorar. Exatamente. Comigo foi igualzinho. Prezado doutor, bom dia. Isso, né? E aí você fazia. Era o modelo, né? E chamava de 1 a 1. Para fazer lá em cima no auditório. Se você errava uma palavra... Volta. Depois você... Era simples assim. No primeiro dia, foi ok, né? Uma aula de produto e tal. Do terceiro para frente...
Aí o terror começou, que você ia lá pra frente e tinha que se expor, né? Eu sei que eu chegava em casa, caderno universitário e ó, escrevia a propaganda Inteira. pra decorar aquilo, Decorar. né? Isso, o que que foi muito bacana? Porque eu comecei a perceber que a cada visita que eu fazia, Você melhorava um pouquinho. primeiro que eu me sentia muito mal, que eu parecia um papagaio de pirata, né? Eu pegava o visual aid e, né, Repetia. era muito ruim. Decorada. E eu me lembro que uma primeira visita que eu fiz, doutora Marlene Nóbrega, em Taboão da Serra, pediatra, e o que que eu fiz? Eu olhei para ela e falei assim, doutora, eu sou o Paulo, trabalho para o UCI Pharma e me perdoa se eu falar alguma bobagem. É a minha primeira visita que eu tô fazendo na vida. Ela deu risada, olhou para mim e falou assim, vai, faz Manda o seu brasa, trabalho. Cara, foi coisa de Deus, né? Me botou uma senhora daquela na minha vida, né? E aí eu fiz a propaganda, você não vai acreditar. Quando eu terminei a propaganda, extremamente repetida, né? Aquela coisa do papagaio de pirata mesmo. Ela vira para mim e fala assim, está ótimo, meu querido. Só falaria assim, assim, não precisaria falar isso. Me deu dicas. Olha só. Né? E aí, curiosamente, eu Que saio legal. dessa visita dando risada. Como era o né? nome da médica? Marlene Nóbrega. Doutora Marlene Nóbrega, não sei se está por aí ainda, mas muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição, me ajudou demais. E aí eu saio dali, vou para um ponto onde normalmente os propagandistas se encontravam e conheci uma alma maravilhosa que é o Paulo Wolff. Não sei se ele ainda está na indústria, faz muito tempo que eu não falo com ele. Ele era da Pfizer e ele me viu com as fichas na mão. Ele falou: Vem cá, vem meninão. cá, deixa eu te ajudar. E pegou meu cadastro e falou: putz, tá tudo desatualizado. Você trabalha com que linha? Antiomíntico. Vem comigo. Peguei minhas caixinhas de produto, botei no carro dele e aí a gente foi visitar os médicos dele, né? Então ele era Pfizer, ele trabalhava muito com a linha de hipertensão arterial, né? E diabetes. Não fazia muito sentido, mas entrava em PS, era clínico, pediatra e gineco. Total sinergia com a minha linha. E aí foi onde eu comecei a aprender muito. Por quê? Eu comecei a adaptar a decoreba que eu tinha daquele trabalho, eu comecei a adaptar ao processo de ver como ele tratava com os médicos. Maravilha. A abordagem, enfim. Como era o nome desse rapaz? Paulo Wolff. Paulo Wolff. Wolff. Esse foi um anjo. Foi um anjo. Mas aí teve algum outro anjo que deve ter sido aquele camarada. Esse cara teve um papel importante. Não sei se foi na UCI Pharma ou em outra empresa, que reconheceu no Paulo, em um outro momento da sua vida, habilidade, capacidade para liderar pessoas. E você foi promovido de representante, propagandista, sei lá o nome que Sim. se usava naquela época, para gerente de distrito, supervisor de vendas, alguma coisa assim, e você deixou de ser um profissional que dependia do seu resultado para ser um profissional que dependia do resultado dos outros e liderou pessoas. Quando foi que aconteceu isso e onde foi? Vamos lá. E aí fica o meu agradecimento, porque Geraldo Arantes, hoje... Geraldo Arantes, hoje diretor da Renova, foi ele que percebeu... Geraldo Arantes, grande abraço, Geraldo Arantes. Faz muito tempo que eu não vejo Geraldo Arantes. Foi ele quem percebeu essa... Você sabe que foi eu que coloquei o Geraldo Arantes no ramo, né? Foi, né? Foi. Na Galderma, né? Na Galderma. Na Galderma. Ele era vendedor de material de construção. Exato. E o Geraldo... Parque São Lucas, se eu não me engano. Olha isso. Foi muito curioso porque... Na verdade, desculpa, Paulo, correção. Eu era... Mas quem foi o Nasser. O chefe do Geraldo foi Nasser. Antônio Nasser. Eu trabalhei com Adriano Nasser. Adriano Nasser trabalhou com o UCI Pharma. Nós entramos juntos na UCI Pharma. Você sabe quem é o Adriano Nasser hoje? Não perdi contato. O Adriano Nasser é o homem número 1 do Google no Brasil. Olha isso. Adriano Nasser. Eu trabalhei com o Adriano na UCI Pharma. Ele fez parte desse turminho. CEO do Google. Imagina, coisa linda. E o Geraldo, depois que eu saí da UCI Pharma, eu fiz uma carreira de 4 anos na Schering Plough. Adriano Nasser? História. Uma vez eu encontrei com ele, acho que na casa do Nasser, um aniversário de alguém, e ele gosta de cavalo. Eu também gosto de cavalo, muito de cavalo. Ele tinha um cavalo cego dos 2 olhos. Uau. E ele andava com o cavalo cego. O cavalo tinha um olho furado, ele foi lá e furou o outro. Que isso?
porcaria. A palavra é cagada. Tá. Ter acidente e tal, uma pena. Mas ele conseguiu continuar usando o cavalo, Ok. mesmo cego. Que Olha louco só. isso, né? Louco. Que louco. Ele direcionava o cavalo com Super relação de confiança. confiança. Papo que não tem nada a ver, mas Ó, vamos lá. ok. Mas assim, depois que eu saí da UC Farm, eu fiquei 4 anos na Schering Plough, né? Ainda tive dificuldade de entrar na Schering Plough, hoje Mantecorp, por conta da minha idade pequena, né? Eu tinha lá 19 para 20 anos, e eles abriam exceção para quem já tinha 20 anos. E mesmo assim eu consegui entrar na Schering Plough. E para mim o mundo mudou. O mundo mudou porque eu saí de uma empresa que o produto estava amarelo no ponto de venda, e eu tive muito desafio e aprendi muito. E vou para a Schering Plough, que tem produto, a prateleira era vinho, né? Era muito produto que tinha, então eu não tinha esse problema de falta, né? E aí, por algum motivo, eu tive uma mudança de território, a linha dermatológica da Schering Plough estava deixando de existir, e aí eu quero fazer um outro agradecimento ao Paulo César Manzini, que me apresentou a dermatologia em 1998 na Schering Plough. Ele me dá a oportunidade, me promove para a linha, que era uma linha especial da Schering Plough. Tenho relacionamento com o Manza até hoje, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, aprendi muito com ele. Esse foi um anjo. Esse foi outro anjo, né? Antes daquele que me preparou para assumir uma equipe de liderança. Que foi o Geraldo. Que foi o Geraldo. E aí eu passei, fui para o Galderma, o Geraldo me contratou, fiquei na Galderma há alguns anos. Trabalhei pouco com o Geraldo na Galderma, porque eu entrei, pouco tempo depois ele saiu. Mas a nossa história não tinha sido finalizada. Depois ele foi pro Grupo Aventes depois. Né? Ele foi para Aventes depois, né? E eu, depois de 6 anos de Galderma, eu precisava alçar novos voos, né? Eu vi que a propaganda médica estava me deixando um pouco cansado daquela rotina e eu queria vivenciar uma nova experiência. E o mercado estava começando aquela ebulição da venda consultiva, né? E eu falei, caramba, quem que poderia me dar uma oportunidade? E um dia liguei para o Geraldo, em tom de desabafo, com aquilo que eu estava vivenciando na Galderma, poucas oportunidades surgindo. E aí o Geraldo falou, vou ter uma vaga para consultor. E eu comecei a trabalhar com o Geraldo lá. Fiquei com o Geraldo durante 4 anos. Foi na etapa do Sculptra? No Sculptra, no Ah, Sculptra. tá. Né? O Sculptra já havia sido lançado, eu peguei o Sculptra 1 ano depois. Foi incrível o trabalho, foi incrível, porque você passa por um processo de migração da propaganda médica, onde você vende conceito e não vende produto. Mas naquela época do Sculptra, no geral, quando o Geraldo montou esse time na Aventes, era um super time, né? Exato. Super time com super budget, super conceito. Era tudo super. Tudo era super ali. E depois de 4 anos trabalhando com o Geraldo, eu me lembro que eu, em 2009... O Faluba estava lá? Faluba já tinha saído. Tinha saído. Em 2008... Grande Faluba. Grande abraço. Faluba, grande parceiro de quarto, inclusive. Dividimos quarto na hora que eu vou chegar na minha etapa de primeira liderança. Esse cara ajudou muito. Faluba, muito bom. Muito bom. E aí eu sei que eu volto de Paris em 2009, eu tinha ganho o melhor resultado de vendas de Sculptra em 2008, fui receber premiação em Paris, eu volto de Paris, o Geraldo me liga e fala assim, Paulinho, amanhã você tem uma entrevista com a diretoria da Hospitalar da Sanofi. Eu falei, como assim? Do que se trata? Do que estamos falando, né? E aí ele fala para mim o seguinte, falou assim, cara, a Sanofi optou em não trabalharmos mais com o produto e vamos todos pra rua. E se você não entrar na Hospitalar, você vai junto. Você vai junto. Então, tem uma vaga, você tá no processo, boa sorte. Concorri com uma colega, né? E acabei conseguindo a posição de consultor hospitalar. Mas a decisão da Sanofi abandonar o projeto do Sculptra foi um golpe nas costas, né? Porque super produto. Na verdade, Nilson, o que acontece? Você tem uma indústria gigantesca como a Sanofi. É um monstro, né? O que ela vendia de Novalgina por dia, sim. O Sculptra vendia em 3 meses, 4 meses, né? Então, talvez eles tenham feito ali algumas avaliações, né? E optaram em tirar a dedicação e repassar o produto para uma outra empresa, que ainda não era a Galderma.
Teve a Valiant nesse meio de Sei, caminho, tem. né? Grupo canadense. Tá. Exato. Então aí eu fico no hospitalar durante 10 meses, 10 meses na hospitalar, que é o sonho de muito profissional. Eu acho que para quem tá querendo trabalhar, eu acho que a hospitalar você ganha muito em cima de conhecimento, em cima de como você transita dentro de um hospital. Mas para mim, Nilson, não foi legal. Eu era uma referência na dermatologia, depois de muitos anos na dermatologia, e eu passo a ser mais um dentro de um mercado hospitalar, né? Tinha muita dificuldade de transitar no hospital, era tudo proibido, você sobe na unidade de internação, era convidado a se retirar pelo segurança, então era um trabalho difícil. E aí o Geraldo chega na MERS, e na Sanofi eu fazia parte de um programa, que era o Programa de Aprimoramento Profissional, que o Geraldo tinha me colocado para me desenvolver, para assumir um cargo de liderança. E aí eu recebo esse convite do Geraldo para assumir uma liderança em São Paulo, uma regional, né? São Paulo, Sul e Minas. E eu falei, vamos. Ele falou... Na MERS? Na MERS. Ah, mas na época era MERS Biolab. Hoje MERS é só Biolab. MERS. Quem está lá na MERS, nosso grande amigo Carlos Regis. Carlos Regis. Carlos Regis, grande abraço, Carlos Regis. O Carlos Regis não tem tempo para nada. Carlos Ele Regis. vive marcando comigo, me dando cano. Aí de vez em quando aparece e tal. Nilson, eu tô enrolado. Santista, sem vergonha. Santista. O Carlos Regis, abraço. Carlos Regis foi muito bacana porque ele sai de uma posição de RH na De Galderma. RH na Galderma. E ele sobe, tem uma carreira meteórica, muito bacana mesmo. E aí eu vou para trabalhar com o Geraldo, e aí tem uma particularidade que eu gosto de contar. O dia da entrevista com o CEO da MERS Biolab, né? Eu estava em convenção pela Sanofi. Nossa. Eu vou contar essa história, muita gente não sabe. Viviane Toledo, aquele abraço para Vivi Toledo, ela estava na oncologia e eu na hospitalar. A BU, as duas BUs faziam a convenção juntos. E o Geraldo falou, Paulinho, 5 horas eu preciso de você no escritório, tem que ser hoje. Eu falei, cara, o que eu faço? Aí, Sanofi, a equipe era gigantesca, um monte de gente na sala. Eu vou na Vivi e falo pra ela, Vivi, eu tô sentado ali, você tá vendo? Quando acabar a reunião, pega minhas coisas, leva pro seu quarto, eu pego depois. Mas o que você vai fazer? Eu falei, depois eu te conto. Batman. Eu simplesmente saí da sala como se estivesse indo pro banheiro Fantástico. e não voltei. Não Fantástico. voltei. É o risco que eu assumi para ter essa minha primeira oportunidade como líder. E eu fui embora. Voltei pro hotel, tal, e contei para Vivi o que tinha acontecido. Fui muito mal na entrevista. Muito mal. Muito mal, nervoso. E aí o Geraldo, obviamente, que aí eu falo que ele foi realmente uma pessoa que me ajudou muito, porque ele conhecia e confiava tanto no meu trabalho que ele assumiu a responsabilidade de colocar uma pessoa inexperiente na função, que ele via potencial e que tinha mandado muito mal na entrevista com o CEO. Né? Existe um outro elemento que vale a pena a gente comentar, e você provavelmente pode discordar ou concordar comigo, que quando você tem a responsabilidade de liderar um time, um grupo de pessoas, você precisa também ter gente de sua confiança. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Obviamente que somente confiança não é suficiente. Esse grupo precisa ter tecnologia, capacidade de trabalho, capacidade de entrega. E, obviamente, que também é possível entender as pessoas num momento positivo, entregando muito, e em um outro momento com uma certa dificuldade, estresse emocional, você no meio de uma convenção fugindo para fazer uma entrevista que causa um tremendo estresse. Mas, acima disso, o que eu quero dizer você precisa ter um time de sua confiança. Então, possivelmente, o Geraldo entendeu que falou, olha, eu quero o Paulo. O Paulo é uma pessoa que eu sei o que ele pode entregar, eu sei como ele se comunica, ele tem um perfil comportamental que fica alinhado ao meu, eu confio nele, confio em mim, eu quero esse time. Então, não sei se você gostaria de comentar ou discordar de mim. Não, foi exatamente isso. Eu, até hoje, como líder, em todas as empresas às quais eu passo e os projetos que eu assumo, eu quero ter pessoas do meu lado as quais
eu tenho confiança, eu vou entregar para você e eu sei que você vai fazer. E se não fizer, a gente tem total liberdade para conversar de uma forma muito franca, muito direta, né? Eu acho que assim, a amizade, ela não força ninguém a ter uma relação profissional, né? Eu acho que as pessoas hoje confundem muito. Não é porque o Paulinho é amigo do Joãozinho que o Joãozinho vai estar com o Paulinho pro resto da vida. Não é isso. Mas credencia dentro daquilo que a gente tem de responsabilidade, você tá comigo até a hora que você estiver realmente trazendo aquilo que nós sabemos que Sim. precisa ser feito. Eu entendo o seguinte: nunca há uma relação um pouco mais próxima, até de tomar uma cerveja junto, participar de um churrasco, isso vai impedir de A demitir B. Falar, meu amigo, infelizmente, você não está entregando. Eu já dei um alerta para você, dei dois, exatamente como daria para outro colaborador que eu não tivesse essa relação. Eu lamento profundamente, mas eu não posso cobrir, ocultar Perfeito. um mau desempenho. Então, a relação de amizade não pode sobrepor a relação profissional, senão você jogou tudo no lixo, tudo que a gente aprendeu foi pro lixo. E isso que você está falando, Nilson, eu acho que para quem é líder hoje, para quem tem uma equipe, é uma dica que eu dou para todos vocês. Promoção e demissão, ela não pode ser surpresa para ninguém, tá? Se existe uma surpresa, houve omissão por parte do líder. Tem algo estranho Tem aí, algo né? estranho. Falha de comunicação. Exato. Uma pessoa para ser demitida, ela precisa ser alertada e ser desenhado um plano de desenvolvimento. E ela construiu a cova, talvez. Talvez. Ou talvez, ô Nilson, por uma falta de um momento profissional não ser aquele ideal, ou algum momento pessoal está interferindo. Paulo, tem uma situação que é assim, que foge um pouco a capacidade de resolução humana, ou seja, das pessoas, né, das Perfeito. relações pessoais. Que é assim, como por exemplo aconteceu lá você deu um exemplo da Sanofi. Sim. Você está bem, está trabalhando, voltando de Paris com um troféu, e você recebe a seguinte notícia: olha só, a empresa tomou uma decisão, aí é uma decisão Isso. econômica. Isso. É que- top-down. Isso é top-down. Aí não tem Acabou. não tem o que acontecer. Se for top-down, acabou. Agora, se é dentro de Da uma operação, né? normalidade, então a gente precisa entender. Vamos lá, Nilson, você não está indo bem? Vamos entender o que está acontecendo. Colhe o feedback, desenha o plano de ação. Você tem 3 meses para reverter isso daqui. Você teve alguma outra situação parecida como essa, de top-down, que possa ter favorecido ou desfavorecido você, ou foi só essa? Não, eu tive uma situação na MERS, na qual eu, talvez por inexperiência ainda, cavei a minha cova. Eu sou um cara muito sincero. Cavei a minha cova, porque assim, eu sou um cara muito sincero, né? E infelizmente, praticar o sincericídio nem sempre é a melhor solução. Fica a lição aí. Exato. E aí, em algum momento, numa reunião de gerentes, eu achei que eu precisava fazer um comentário sobre algo que a equipe estava sendo cobrada e que não fazia sentido, que algo maior precisava ser cuidado. E aí eu fiz a minha colocação defendendo ao time e colocando em xeque o que estava sendo feito pela empresa, né? E aí, 1 mês e meio, o Paulinho foi minha primeira demissão na minha vida. Eu já vi algumas pessoas serem desligadas assim, dessa maneira. E outras, por incrível que pareça, sobreviveram. É isso. Sobreviveram. É isso. Teve uma que eu não vou dar nomes às pessoas, mas eu estava numa reunião super tensa. Eu era tipo um diretor, eu tinha o meu time de gerentes e tal. O Faluba estava nessa reunião. E nós tínhamos um CEO novo, com um estilo novo, linguagem nova, intenções novas, tudo era novo. E o ambiente estava muito hostil, muito hostil. Apresentando números, avaliações, resultados, projetos antagônicos àquilo que a gente conhecia da nossa cultura, tudo muito diferente. A gente estava tentando, então, buscar sinergia. Um dos nossos colegas, que você inclusive citou, não vou dizer o nome dele, se atrasou, aconteceu alguma coisa, não estava na reunião, o que já era muito estranho, porque ele chegou 15, 20 minutos depois, se posicionou, sentou, deu uma olhada no que estava acontecendo e pediu a palavra.
Tá. Falei, caramba, pediu a palavra. Eu acho que tá tudo errado. Tá tudo errado. Essa linha aí não é uma boa, eu discordo completamente. Eu falei, meu Deus do céu, suicídio. Não, e não foi executado. Eu Não foi falei, executado. não sei como pode ter acontecido aquilo. É, é, Muita coragem, muita muita coragem. coragem. Ou loucura. E na minha situação, a empresa, né, estava passando por um momento peculiar com o produto, né? O produto vinha de algumas oscilações de resultado e a gente só precisava de uma justificativa, né? Paulo, agora nosso tempo começa. Impressionante Apertar. como voa o tempo, né? Voa. Voa. Então eu queria falar sobre algumas coisas que são fundamentais. Na sua carreira, tecnologia mudou muita coisa, porque você é um camarada que trabalha com tecnologia, né? Sim, sim. E isso exige atualização. Isso influenciou sobremaneira a sua vida, a tecnologia? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, quem não tá ligado na tecnologia tá morto, né? Virou defunto. Então eu saio do papel, eu vou pro notebook, o tablet. Mas além disso, os produtos hoje que Do nível tecnológico. no mercado, né? Sem dúvida. Nesse mercado que eu tô inserido hoje, Que é o mercado de estética. né? Eu fiz a minha história e aqui fica meu agradecimento a todos os dermatologistas que me abraçaram, né? E que hoje ainda me dão muita oportunidade. Que foi uma preocupação, Nilson, que eu sempre tive, né? De fortalecer sempre a minha franquia pessoal junto a esse mercado, né? Então, eu escolhi a dermatologia para E trabalhar. eu quero falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre isso. Mas hoje você tem uma evolução tecnológica de entrega de produtos que são absurdas. E às vezes você tem uma taxa de obsolescência um pouco rápida, né? Sem dúvida. Porque a tecnologia avança com velocidade. Sim. E produtos que estão hoje entregando muito, funcionando muito, se tornam obsoletos com uma certa velocidade, não é isso, Paulo? E até porque a dermatologia, ela sempre está buscando alternativas para você, obviamente, trazer algo inovador no mercado, né? Eu passei pelo ácido hialurônico, pela toxina botulínica, que era os carros-chefes dos consultórios. E hoje é commodity. Né? Commodity. Desculpe, né? Não, mas é commodity, né? Quantas marcas hoje de ácido hialurônico você tem? Toxina botulínica? Tem várias. Tem várias também. Aí você tem os bioestimuladores, que também... Claro que alguns dos nossos colegas vão dizer, não, mas o meu não é commodity, o meu é diferente, o meu é melhor. Sim, Claro, mas defenda. o mercado é commodity, né? E hoje, aí eu passei pelo fio de PDO. Fio de PDO era uma grande barreira, né? E foi muito bem. E hoje, o grande desafio e o grande mercado para dermatologia estética é a regenerativa. E, Paulo, diante dessas mudanças todas, porque às vezes o mercado e às vezes os profissionais tentam resistir à mudança. Falam assim, não, isso aí não vai dar certo, isso não... Mas às vezes é implacável, a mudança vem. Você já chegou a tentar resistir a alguma mudança e ela... Não, a mim não, né? Eu resisti, a gente vai, obviamente, conforme... a onda, surfando a onda. Vamos surfar a onda. Tanto é que o desafio do fio de PDO para mim... eu falei, vou assumir e vou aproveitar a minha franquia pessoal e vou desenvolver isso dentro da dermatologia, né? Agora, hoje, por exemplo, questão de terapia regenerativa, né? Ainda é uma barreira? É uma barreira. Por quê? O profissional médico, ele tá nadando num oceano vermelho. Por que oceano vermelho? Toxina, preenchedor, bioestimulador, fio de PDO... médicos e não médicos fazem o tempo inteiro. Plataforma de tecnologia, muitas. Muitas, né? Agora, tem uma etapa que antecede isso, que é o preparar a pele do paciente para que você chegue a ter o melhor resultado com os seus produtos de refinamento. Isso daí... tipo assim, preparar o campo para ter o melhor jogo. Exatamente. Se hoje, o campo estiver peludo, o campo estiver ruim, não vai ter... A bola não vai rodar. Né? Então, o que eu brinco Facilitei para você, facilitou. Paulo. O que eu brinco muito com os médicos hoje, aí vai uma analogia interessante. Doutor, você não faz um laço bonito numa caixa amassada. Então, vamos... Dentro da jornada do paciente no consultório, eu acho que esse é um trabalho muito interessante. O que a gente vai fazer para poder chegar a ter uma maior efetividade dos tratamentos de refinamento?
né? E a regenerativa hoje é realmente a bola da vez. A bola da vez. Você ia falar um pouco sobre uma experiência que você teve com Faluba aí, você acabou não falando. Faluba. Vocês puseram fogo no prédio? Não foi isso. Demoliram uma igreja, alguma coisa assim? Na verdade, o Faluba, ele é um cara extremamente... O vernáculo rico e intenso. Ele é cara com todo o carinho do mundo. Quando ele coloca o Paulo Batti e Marcos Faluba, eu diria que eu sou um pouco meigo, e olha que eu sou um cara assertivo. E o Faluba é o ogro. O ogro. Ele é intenso demais. Intenso, mas é um cara de um coração tremendo. E foi um cara que dentro dessa minha... Faluba, eu queria mandar um abraço especial para ele. Nesse final de semana, sábado, ele perdeu o pai. Oh, meu Deus, não sabia. Perdeu o pai. Eu troquei uma mensagem com ele na sexta-feira, e aí no sábado eu vi o post dele. O pai dele não estava bem e tal, enfim. Tá. Mas... Faluba, um grande abraço do coração. Abraço, Faluba. E aqui fica o meu reconhecimento ao quanto ele me ajudou nesse meu processo de adaptação à função, né? Então ele me chamava de canto e falava assim, Paulinho, assim, assim, assim. Opa, Falubão, beleza. E eu, obviamente, ia colocando o meu tempero. Tem gente que não gosta do Faluba, sabia? Porque tem um estilo intenso, né? Sim, sim. Tem gente que fala assim, esse cara é... sabe quê? Porque às vezes ele atropela, né? Sim, mas o Faluba, é um trator. Ele é autêntico, é isso. Eu brinco não gosta de sair de perto, porque ele vai passar por cima. O pessoal brincava e falava assim, o Paulinho, certeza que tem uma lixa de unha na necessaire. E o Faluba? Não, o Faluba ele vai na parede. Alicate. Mas é um cara de um coração fantástico. A gente conversa muito até hoje, né? Trocamos informações de mercado, enfim, você conhece alguém para assumir tal vaga. Então a gente conversa bastante. E ele é um cara que me ajudou, contribuiu bastante com a minha adaptação. Você trabalhou com ele, porque você esteve na Evo, né? Eu tive na Evo, mas na Evo eu não tive oportunidade de trabalhar com o Faluba. Ele já tinha saído quando eu entrei e fiquei pouco tempo, fiquei um ano. Ele trabalhou com o Jailson um tempo lá, se eu não me engano, Jailson Bispo? Jailson Bispo, né? E diretamente com o Dr. Ábido, né? Então, Paulo, tem um aspecto muito peculiar do seu profissional, o profissional Paulo Batti, que eu gostaria de abordar, né? Que uma vez você me falou isso, a gente se encontrou em vários eventos de dermatologia por aí, e em um deles você comentou isso comigo, eu achei muito especial, muito diferenciado, e são poucos os profissionais que têm esta visão. E eu vou tentar, com as minhas palavras, descrever o que eu percebi e queria que você comentasse. Tem muita gente no mercado que tem um relacionamento muito intenso com profissionais, como dermatologistas, como você tem, e usam esse relacionamento de maneira muito produtiva para estabelecer negócios com uma linha que eles representam, com uma plataforma de tecnologia, ou com injetáveis, ou com algum serviço especial. Perfeito. Enquanto que você valoriza a sua franquia pessoal, o capital humano, Paulo Batti, o capital profissional, o seu histórico, para valorizar o Paulo Batti. Sim. Então é uma valorização do produto Paulo Batti, que é algo muito legal. E você entende, percebe isso e explora isso. Sim. Queria que você comentasse como é isso, porque isso é uma coisa muito bacana, que legal. tem valor, e você cuida disso. Sem dúvida. Eu acho que assim, todo profissional, o Nilson, na minha humilde opinião, ele deve construir uma trajetória de vida com muita retidão, né? Não que todo mundo não se preocupe, mas a gente precisa sim olhar para si próprio e entender que você é um produto, né? A partir do momento que eu optei em traçar uma carreira dentro de uma especialidade ou um mercado específico, eu optei em me especializar. Dentro desse processo de especialização, eu sempre procurei mostrar para o mercado que o Paulo Batti ele tem o papel não só de contribuir dentro do processo de liderança, dentro de entrar em alguns mercados um pouco mais difíceis, aí eu falo de profissionais, os quais a gente conheceu na residência e hoje são preceptores de faculdades, têm os seus consultórios extremamente
às vezes inacessíveis, né, pelo tamanho da importância que esse profissional chegou, mas o mais importante é uma frase que eu costumo usar hoje, não é, gente, me perdoem, não é arrogância, não é nada, mas Paulo Batti hoje optou em emprestar a franquia pessoal para as empresas, né? Então, ao passo de que no passado muitas empresas abriram as portas do mercado para eu poder fazer esse trabalho, hoje eu empresto a minha franquia pessoal para desenvolver negócios. E algumas pessoas acham que isso tem um tom arrogante. Algumas pessoas podem achar isso, mas eu falo isso com toda a transparência e com toda a humildade possível. Foi uma coisa que eu construí com o passar dos anos. E você tem um crivo, porque você também não pode emprestar o seu nome ou a sua franquia pessoal para um produto que não... Perfeitamente. E aí, Nilson, onde você está chegando é onde eu quero, né? Hoje eu não me amarro em uma empresa. Eu optei em fazer isso, né? Então hoje eu sou um profissional PJ, eu aderi à pejotização e hoje eu lidero equipes que são muitas vezes PJ, mas antes de eu assumir a responsabilidade com cada uma das empresas, eu analiso os produtos a fundo e falo, isso vai comprometer ou não comprometer a história que eu construí nesses 31 anos, né? Então isso eu tenho feito. Hoje, por exemplo, queria mandar um abraço para o pessoal da HCare. A HCare é uma empresa que chega no Brasil, é criança. Ela tem de operação 1 ano. 1 ano. E eu fui convidado pelo CEO, o Bashar, para poder fazer a startup no negócio, no mercado. E eles estão vindo muito forte com a terapia regenerativa. O que Paulinho fez? Vamos conhecer os produtos. O que faz sentido dentro daquilo que é futuro dentro da dermatologia? E há uma sinergia, né? Uma empresa de Portugal conseguiu me acessar aqui através de algumas pessoas conhecidas. Rose Freitas, inclusive, foi Rose quem... Freitas. Rose Freitas. Beijão pra você. Grande Rose Freitas. Diferim, lançou Diferim. Né? Diferim. E foi diretora de marketing da Sanofi na época de Sculptra. E ela, sabendo que eu estava no mercado ainda, né, forte com o trabalho, ela me indicou. E os portugueses chegaram a mim para trazer um produto completamente inovador dentro do processo de recuperação cicatricial e cicatrizes no pós-operatório de transplante capilar e também em feridas de alta complexidade. Vamos estudar o produto? Vamos estudar. Faz sentido? Depois que eu fiz essa análise, eu entro em contato com os portugueses e falo, vamos iniciar um trabalho. Sim. Então, tudo isso... O delta T de recuperação reduz. Ele reduz. No caso do transplante capilar, você acelera o processo de cicatrização, você tem uma melhora de qualidade da cicatrização, inclusive preparando esse paciente para uma possível segunda etapa de transplante, que muitas vezes vai precisar fazer. Sim. E o mais interessante Você de fez, tudo... né, Paulo? Eu fiz. E o mais importante de tudo, falando desse produto especificamente, nós estamos falando de 5 fatores de crescimento provenientes da proteína do leite. Eles isolam o whey protein e vêm com esse ativo, esses 5 fatores de crescimento. Tecnologia, que a gente estava falando. Tecnologia. E não temos isso no mercado. Eu saí da minha cirurgia com o que tem Bepantol, saí com sem criticar, água termal. Não. São bons produtos, mas são excelentes produtos. Pertence ao passado, né? Mas dentro daquilo que é a proposta, o Bepantol, o óleo Johnson, a água termal é simplesmente para te dar um conforto maior. Perfeito. Quando você vai buscar aceleração de downtime, você tem um produto hoje que vai atender. Sim. Você acelera o downtime, reduz. Você reduz o downtime, acelera o processo cicatricial. E a qualidade. E a qualidade. Então, assim, Nilson, essa é a minha preocupação hoje. Então, é trabalhar fortemente com a minha franquia pessoal. Eu busco oportunidades, busco negócios. Se alguém quiser falar com você tem um Instagram? Eu tenho o meu Instagram, que é o @paulo.batti, né? Esse é o meu Instagram. O Paulo Batti no LinkedIn, né? Onde a gente tem. E o meu contato, que é o 11 96178 1821. Quem quiser, tem produto para trazer, que aí é uma coisa que eu também me preocupo. Chega um dado momento que você fica sem braço, né?
para poder dar importância e cuidar de cada projeto da forma como precisa. E aí, obviamente, a gente começa a construir as equipes que vão trabalhar para a gente dessa forma. Vou pedir para o pessoal da técnica colocar isso aqui no rodapé, assim como eu vou colocar também o contato da Support Pharma, do Skinner. Perfeito, perfeito. E então, basicamente isso, construir uma história dentro desse mercado e cuidar muito da minha franquia pessoal, que é o que eu tenho, né? E voltando um pouquinho, já que a gente está encerrando, eu queria dar uma dica para todos. Eu falo para todo mundo. Vocês não me procurem antes das 8 horas da manhã. Não me procurem depois das 18. Por quê? Eu tenho vida, eu tenho família, eu tenho que cuidar daquilo que é mais importante para mim, que é a minha saúde e são as pessoas que eu amo. Quando eu trabalhava na Sanofi, ansioso para fazer a coisa acontecer, aquela coisa toda, isso me marcou muito. Eu chego em casa e o meu filho mais velho tinha por volta de 5 anos de idade. Ele chega para mim e fala assim: pai, vamos tirar uma, que era jogar uma revanche. Vamos tirar uma revanche no videogame. Virei para ele e falei assim: filho, espera só um pouquinho que o pai precisa responder um e-mail. Eu abri o libreto, que era o que a gente tinha de ferramenta, só que daquele e-mail que eu respondi, já tinham 4, 5, você vai lá e responde. Quando eu fecho, que eu olho pro meu filho, ele tá dormindo com o controle remoto na mão. Nossa. Essa cena, Nilson, Marcou você. ela não sai da minha cabeça até hoje. O Gabriel tá com 28 anos, né? Ela não sai da minha cabeça. Então, assim, a partir daquele dia, eu só voltava para casa. Antes eu parava numa loja de conveniência, numa padaria, zerava tudo, entrava dentro de casa. Agora eu sou da minha família. Então, gente, uma dica: estabeleçam essas regras, porque após pandemia, as pessoas acham que podem conectar com você às 9, 10 horas da noite e isso não é saudável para ninguém. Estabeleçam um tempo de reunião de vocês para com vocês mesmos, coloquem isso em agenda, coloquem isso em planejamento, que vai fazer toda a diferença para a saúde mental. Muito bom. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui participar do nosso podcast, Caminho dos Líderes. Vai ser um programa muito legal, vai ter grande contribuição para o pessoal de casa. A gente tem que encerrar, porque a gente já passou do tempo, inclusive. Eu queria mais uma vez agradecer aí os patrocinadores da Support Pharma, soluções de estruturas comerciais para os mercados de saúde e beleza, desde um especialista em produto, consultor técnico, até um profissional que vai trabalhar na reposição ali no ponto de venda. Skinner, tecnologia, informação, inteligência artificial, fazendo avaliação de pele, fazendo projeção de resultados para produtos de skincare, colocando produtos na cesta, lá no e-commerce, lá no varejo. Procure aqui, a gente vai deixar o contato do Skinner e da Support Pharma. Muito obrigado a você de casa, muito obrigado, Paulo, mais uma vez. E vamos em frente, até a próxima.